generosidade da OAB, da comissão organizadora, por estar me convidando para dividir com as professoras esse momento tão importante, né? E que nós passamos a pensar de maneira diferente em todos os aspectos da nossa sociedade, e ainda mais na questão do envelhecimento. Então, eu fico bastante feliz, tá certo, de estar dividindo com vocês, e vou apresentar para vocês. Eu fiz uma apresentação e vou estar dividindo com vocês essas imagens, tá certo? Então, queria parabenizar também as professoras que me precederam pela visão, né, da questão do direito, da questão da assistência social, que muito vai contribuir para o nosso entendimento a partir de agora, que eu vou dar um olhar da saúde, para a gente ver como é que nós vamos estar analisando, tá bem? Então, assim, vamos falar da defesa dos direitos da pessoa idosa, né, que é um olhar da saúde. Na verdade, nós vamos falar do idoso e vamos falar da saúde. Queria só fazer uma retrospectiva nessa linha dos direitos da pessoa idosa, muito foi falado aqui, mas eu queria comentar uma coisa importante, né? Você veja que nós começamos lá atrás a perceber que a proporção de idosos aumentou demais, e aí a gente falou, poxa, conseguimos o primeiro direito, o direito de envelhecer. Parece que a sociedade não sabia que tinha esse direito e conseguiu, né? Hoje nós somos aí de quase 15% de pessoas acima de 60 anos e vamos conseguir muito mais, tá certo? O segundo direito foi o seguinte, olha, parece que o idoso não se resume a muitas doenças, não. O idoso, ele tem bastante doença, ele tem uma complexidade grande, só que ele tem o direito de envelhecer com saúde. Também foi uma coisa importante que a sociedade reconheceu. Poxa, espera um pouquinho, é possível ter um envelhecimento com saúde. E um terceiro momento foi o seguinte, olha, não é só não ter doença, não é só estar com a pressão bem, boa, o diabetes controlado, tudo certinho. Epa, você pode fazer parte da sociedade, você pode ser cidadão, né? O direito de ser cidadão, a gente também reconhece isso, né, como uma coisa importante, como uma coisa relevante para a inserção do idoso na sociedade. Essa sociedade que passou de 5% de idosos, que tem hoje 13%, 14%, 15% e vai ter 25%, ela tem que passar por esses momentos. Bom, já aprendemos que podemos envelhecer, já sabíamos que não precisaríamos envelhecer só com doença, pode ser com saúde, e podemos ser um idoso cidadão. Aí a gente podia dizer o seguinte, do ponto de vista individual, né, é uma coisa que a doutora Heloísa também já colocou, a questão da autonomia. Quer dizer, é preciso ter um estímulo à identidade e ao livre-arbítrio. E essa questão do direito à autonomia parece que a gente reconheceu que é importante para esses indivíduos, tá certo? O direito à autonomia. Só que até aí, gente, tudo é conseguido se o indivíduo tem em boas condições, se ele não tem desvantagem social, se ele não tem grandes dificuldades. Mas aí nós temos que ter um grupo de pessoas idosas que não conseguem isso. E aí nós temos que garantir isso. As garantias sociais e facilidades, quer dizer, o direito à segurança social, é uma coisa importante. O Estatuto do Idoso acrescentou isso, colocou isso em pauta, né, e garantiu muita coisa bacana. Então também foi uma coisa positiva que aconteceu na vida da gente. E, por fim, né, o envelhecimento ele traz muito próximo à terminalidade, à finitude. E aí teve uma discussão muito grande sobre a morte digna e os cuidados paliativos. Também descobrimos, né, reconhecemos, fomos revelados ao direito de morrer com dignidade. Então, nesse cenário, que a questão da geriatria e da gerontologia tem avançado, e tem avançado bastante no nosso país, até que chegou o novo coronavírus. E ele chegou chegando, né? Ele chegou interferindo, ele chegou contaminando o mundo inteiro, e a gente foi descobrindo, a gente foi se apavorando com esses dados, né? E aí atingiu o mundo todo de uma maneira um pouco heterogênea, mas ele atingiu o mundo todo, só que nós temos uma dura realidade. A Covid-19, que é a doença causada pelo coronavírus, ela escolheu a sua
vítima principal. Ela escolheu a sua vítima principal. E olha só, quem é a vítima principal da Covid-19? São os idosos. Vocês vejam que 85% das pessoas que morreram da Covid-19 no Brasil tinham mais do que 60 anos. É um número importante. Na Espanha, que a proporção de idosos é maior, isso chegou a mais de 95%. A mesma coisa na Itália. Então, vocês vejam que a Covid-19 ela tem uma gravidade muito maior entre esses indivíduos idosos. E isso repercutiu, respingou em muitas coisas que poderiam estar acontecendo, né? E muitos preconceitos, como foram bem ditos, bem apresentados, muitas dificuldades, né? Muitos enfrentamentos que nós tivemos. Mas a pergunta é o seguinte, quando a gente olha esses dados, a pergunta é o seguinte, mas o problema é ter 60 anos? Será que o que nos faz vulneráveis à Covid-19 é a data do nascimento nosso? É há quanto tempo nós nascemos? Não. Você veja que tem uma coisa importante. Quando a gente analisa os idosos, a gente faz essa pergunta: será que todos os idosos têm o mesmo risco de morrer pela Covid? Nós temos um grupo muito heterogêneo de idosos. Nós temos um grupo muito diferente de idosos. E quando a gente olha esse perfil, a gente fala o seguinte: será que essas pessoas têm a mesma chance de morrer de Covid? Não, não. Né? O grupo de idosos ele é muito heterogêneo. Nós temos a demência atinge praticamente 30% dos indivíduos acima de 80 anos. A dificuldade de locomoção, tá certo? A gente tem a utilização de múltiplos remédios. Nós temos dificuldade visual, dificuldade auditiva. Então, você veja que nós temos uma apresentação bastante heterogênea de toda essa população idosa. E é preciso que a gente faça uma reflexão também heterogênea do ponto de vista de direito, de conquista, de enfrentamentos. Né? E para isso, né, a gente tem crescido muito a questão é o seguinte: olha, vamos ver como é que está a avaliação clínica funcional. Isso aqui é uma proposta do professor Edgar Nunes de Moraes, que é um professor, um geriatra extremamente importante no país, na UFMG, e que ele coloca o seguinte: olha, nós temos uma classificação clínico-funcional interessante. Eu queria que vocês acompanhassem comigo. Vocês vejam que tem uma linha de envelhecimento fisiológico normal para o envelhecimento patológico. Essa linha de evolução que a gente vai percebendo, e que a vitalidade dos indivíduos que envelhecem tende a diminuir conforme vai passando o tempo, mas não só o tempo, não só o relógio faz a vitalidade diminuir, mas os problemas de saúde. É possível você encontrar alguém de 80 anos com muita vitalidade e alguém de 61 anos com pouca vitalidade. E na medida que a vitalidade diminui, nós temos um aumento da fragilidade. E para isso, gente, com esses dois elementos da vitalidade e da fragilidade, a gente tem uma situação interessante, que é encontrar vários idosos. A gente chama de idoso robusto, aquele que tem alta vitalidade, aquele indivíduo que tem o risco de fragilização, mas eu queria chamar a atenção para esse idoso frágil. Esse idoso frágil que a pandemia está mostrando que é um grande problema. E talvez a sociedade não estava olhando para ele do jeito que poderia estar olhando antes. Né? E você veja, quando a gente olha esse perfil, a gente fica pensando o seguinte: bom, quem é que morre mais? Quem é que morre mais? Esse estudo que eu vou apresentar é um estudo da mortalidade na Europa, e vocês vão perceber que nesses vários pontos de idosos, né? Aqui a gente tem os 10 tipos funcionais de idosos, nós temos uma mortalidade diferente em cada um deles. Todos têm 60 anos a mais. Mas será que a mortalidade é igual? Não. A mortalidade aumenta de acordo com o padrão de fragilidade. Vocês vejam que no indivíduo robusto nós temos 7% de mortalidade, que nem é uma mortalidade tão alta, e olha lá, 55%, quase metade dos indivíduos idosos frágeis que se são cometidos pela Covid, acaba gerando a mortalidade como desfecho final. Então, vocês vejam que não só a idade faz diferença, mas sim a funcionalidade.
E essa é uma grande questão. E isto gera uma discussão importante que a doutora Heloísa também colocou, que é a proporcionalidade terapêutica. Nós já sabemos de antemão quem é o indivíduo que tem mais risco. Nós sabemos de antemão o indivíduo que tem essas alterações. Então, o tratamento para esses vários idosos talvez seja diferente mesmo. Tratar a Covid do indivíduo robusto, do idoso em risco de fragilização, do idoso frágil inicialmente, até um idoso no fase da final da vida, talvez seja diferente. É uma reflexão difícil, cruel de ser feita, mas eu acho que esse é um ponto que a gente tem que fazer uma reflexão. Como é que nós vamos tratar a Covid, por exemplo, daquele indivíduo com Alzheimer, que já não reconhece mais a família, que fica numa cadeira de roda, que não se alimenta mais e que tem uma qualidade de vida bastante comprometida? Como vai ser o tratamento? Como serão os protocolos para esses indivíduos? E aquele outro indivíduo que, apesar de seus 85 anos, é um indivíduo altamente produtivo, com uma funcionalidade boa. Então, esse conceito de proporcionalidade terapêutica é um conceito que escapa da mão simplesmente da medicina e vai para uma discussão da sociedade como um todo, tá certo? Que é uma questão importante que a pandemia nos trouxe como questionamento. Mas aí, gente, eu queria colocar uma coisa importante para vocês. Onde está o idoso mais vulnerável? Onde está o idoso mais vulnerável? Ele está nas ILPIs, tá certo? A doutora Lúcia também colocou essa questão das ILPIs como uma coisa importante. E é verdade, olha só, nos países desenvolvidos é muito comum 60% a 70% dos idosos em países desenvolvidos passam os seus últimos anos dentro de uma ILPI. Na nossa realidade, ainda é um pouco estigmatizada, ainda não é uma opção que o indivíduo faça. Mas se vocês vejam que 80% da mortalidade da Covid no Canadá, o indivíduo estava dentro de uma LPI. Na Espanha, 66%. Na Noruega, 58%. Na Bélgica, 50%. Então, nós podemos dizer que no mundo desenvolvido, metade das mortes da Covid acontece dentro de uma LPI. E aí a gente tem que fazer esse questionamento. Quer dizer, a pandemia colocou foco na ILPI. Um questionamento sobre como nós, da sociedade, seja da academia, seja do serviço, seja dos gestores, temos que pensar as ILPIs. E é isso que nós temos que pensar. Eu queria colocar duas questões para a gente pensar. O isolamento da sociedade que a LPI tem e das redes de cuidado. Você veja que as cidades elas vão crescendo, elas vão se desenvolvendo, nós vamos ter escolas, nós vamos ter hospitais, nós temos uma rede de saúde, toda a sociedade se urbaniza, a cidade cresce, e aonde está a LPI? Lá no seu cantinho. E muitas vezes nós temos uma realidade de isolamento dessas LPIs, uma realidade de isolamento, e que muitas vezes ela forma como se fosse um gueto. É um gueto de filantropia, é um gueto de pessoas em desvantagem, e muitas vezes a sociedade não vai lá, tá certo? Não pensa lá. A pandemia nos obrigou a pensar em LPI. A pandemia nos obrigou a pensar numa gestão para a LPI. E a segunda questão é exatamente como que essas LPIs se relacionam com gestores. A gente conhece um relacionamento bom no nível municipal, no nível estadual e no nível federal com as LPIs. Mas nós temos que chegar a essa conclusão de que há esse relacionamento, e provavelmente a doutora Lúcia também confirma isso, que esse relacionamento se dá na oferta de ajuda financeira, pelo trabalho que as LPIs fazem, e numa normatização. Olha, uma LPI tem que ter isso, não pode ter isso, tem que ter aquilo, tem que ter aquilo. Então, assim, esse relacionamento com os gestores, muitas vezes é restrito a este universo de fornecimento de condição financeira e de controle sobre as normatizações. Mas o que a pandemia está pedindo neste momento é que isso se aconteça o seguinte: olha, as LPIs têm que ter uma relação com o sistema de saúde. O sistema de saúde tem que entender isso, ele tem que estar articulado com as LPIs. A vigilância sanitária, a epidemiologia precisa também estar entendendo que existe um grupo de pessoas que está ali
que são moradores de LPIs, que são muito mais vulneráveis. E muitas vezes os gestores poderiam se responsabilizar também pela educação continuada dos profissionais da LPI. Que nós estamos vendo agora isso. Então, vocês vejam que novo cenário é esse que a pandemia propõe para a gente, de pensar de maneira diferente as ILPIs. E é isso, gente, que nós vamos ter que pensar. A pandemia saiu de um antes para ir para um depois, tá certo? E a pandemia saiu dessa maneira, e na questão do envelhecimento, aquilo que tinha muita visibilidade antes da pandemia, por exemplo, nós sabíamos da transição demográfica, tinha visibilidade. Nós conhecíamos as doenças crônicas, tinha visibilidade, a questão do idoso falava sobre isso. Falava sobre, por exemplo, a individualidade, a autonomia, a identidade. Falava sobre o Estatuto do Idoso, é uma coisa extremamente avançada. Poucos países têm normas tão bem organizadas como o Estatuto do Idoso. Falamos das facilidades e os privilégios. Quer dizer, a sociedade hoje foi obrigada a perceber que você precisa deixar o indivíduo idoso sentar no ônibus. Quer dizer, não tem problema. Assim, vivemos numa sociedade onde isso ainda precisa ser regra, precisa ser colocado lá, não é uma coisa natural. Nós vamos avançar para isso, mas nós temos essas facilidades. Nós temos o reconhecimento do lazer como uma coisa importante. Você veja que o próprio SESC evoluiu com os grupos da terceira idade, as igrejas, as ONGs participam com isso. Então, isso tudo tem muita visibilidade, já tinha antes, mas a pandemia tinha algumas coisas que estavam escondidas ali e que a pandemia nos revelou. Existia uma situação ainda não revelada e que foi revelada neste momento, que é exatamente o idoso com grande dificuldade funcional, aquele que nós chamamos do idoso com fragilidade. É esse indivíduo, a gente reconheceu, puxa vida, ele é uma grande vítima de uma pandemia. E aí, também, junto com isso, foi revelada uma coisa importante, que existe um idoso frágil vivendo em casa, que ainda a gente precisa discutir isso. Quantos indivíduos frágeis estão em casa porque não tem uma LPI disponível ou porque não acharam que a LPI seria a melhor opção, mas que estão com dificuldades? Quantos cuidadores estão sofrendo? Quantos cuidadores estão adoecidos também sendo vulneráveis? E outros limitados a uma LPI. A pandemia nos alertou que a LPI realmente ela tem um papel de assistência social importante, que a gente já sabia, tá certo? E que a gente reconhecia como uma estratégia de cuidado. Existia o cuidado em casa, o cuidado em hospital-dia, em clínica-dia, mas também numa LPI. Mas, fundamentalmente, a pandemia nos alertou para que dentro daquela LPI existe uma grande quantidade de pessoas de alta vulnerabilidade. Então, gente, essa era a contribuição que eu queria trazer hoje nessa discussão. Como a pandemia fez com que a gente fosse revelado, apresentado a uma situação que ficava um pouco escondida em toda a sociedade, né? Que ruim que a pandemia veio, mas que bom que ela pôde, nós vamos poder trazer coisas positivas para isso. Nós podemos trazer essa questão que não basta ter 60 anos, o importante é quão disfuncional você é e que existe um lugar onde existe um predomínio de pessoas com disfunção e com desvantagem, não só social, mas uma desvantagem biológica, que são as ILPIs. Então, queria agradecer muito a poder participar com vocês nesse momento e podendo estar contribuindo